noite, nós estamos começando mais um Vida e Saúde e você é o nosso convidado a participar nesta segunda-feira conosco. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, porque hoje, mais uma vez, nós queremos informar para você cuidados com a saúde que lhe ajudará a viver bem e melhor cada dia de sua vida. Hoje, o nosso tema é problemas respiratórios. Você já teve? Você padece com esse mal? Você conhece sobre os problemas respiratórios? Então, hoje o nosso tema vai abordar toda essa temática dos problemas respiratórios. E quem vai nos auxiliar hoje nessa conversa, nesse bate-papo, é a doutora Fátima Marciano. Ela é pediatra, especialista em pneumologia e também professora da PUC Campinas. Doutora Fátima, nós damos suas boas-vindas, que Deus abençoe. Muito bem-vinda. E você é o nosso convidado a participar. Ligue para nós, 0 operadora 19 3871 9620 e participe conosco aqui do nosso programa. Se preferir, envie sua pergunta através do e-mail vidasaude@rs21.com.br e você faz a sua participação. E para que nós possamos entender melhor sobre o tema de hoje, vamos ver um VT. Roda VT. Fumaça, cigarro, poluição e tempo seco. Estes são alguns dos fatores que desencadeiam as doenças respiratórias, doenças que afetam o trato e o sistema respiratório. As doenças respiratórias estão divididas em doenças nasais, doenças dos brônquios, da traqueia, da laringe, doenças torácicas, pleurais e doenças pulmonares. Além disso, o sistema respiratório também pode ser afetado pela hipersensibilidade respiratória, infecções respiratórias, neoplastias, transtorno da motilidade e por transtornos respiratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de asma. Outras 210 milhões sofrem com a doença pulmonar crônica. Além disso, aqui no Brasil, a cada ano são registrados 8 mil casos de tuberculose. Para quem não se assusta com esses números, fica o alerta. As doenças respiratórias ocupam o posto da terceira causa de morte no mundo. João Neres sofre de asma desde os 2 anos de idade e fala das dificuldades que encontrou já na época da escola por conta da doença. Na escola, tinha na época, era o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de escolaridade, né? E eu repeti os 3 anos em seguida, porque eu debruçava na carteira. E não conseguia vencer os estudos, né? As professoras, na época, me mandavam que a gente passava na carteira e eu debruçado, com aquela falta de ar terrível, né? A gente faltava 2, 3 dias na escola, porque não conseguia. Hoje eu tenho 31 anos de casado, mas a enfermidade continua, né? Ao buscar tratamento, Joel foi recomendado a se afastar do emprego. E a médica, né, que ocupava eu sendo paciente dela, ela disse: Joel, você não tem bronquite, seu problema é asma grave. Você vai ter que ficar uns meses afastado aí, tomar medicamento, afastar um pouco do seu trabalho. E ultimamente eu era frentista de posto de gasolina, em Campinas, na região do Ouro Verde. Hoje meu trabalho trabalho em portaria, sou porteiro, né, profissão de porteiro, há 6 anos. E aí vem tocando assim, mas não tolera esforço nenhum. O pneumologista Dr. Abel Luiz afirma que a asma pode aparecer em qualquer idade e fala das consequências do tempo seco para o sistema respiratório. A asma é uma doença multifatorial que envolve um fator genético de transmissão hereditária, obviamente, e fatores ambientais, hormonais, que são fatores chamados desencadeantes da crise asmática. Ela acomete desde crianças até pessoas em idade adulta, pessoas já de mais idade, só que normalmente essa tendência à asma já tem desde que a pessoa nasce. Normalmente ela se manifesta por volta dos 2, 3 anos, depois dos 6, 7 anos, depois na adolescência, e aí muitas das vezes ela pode desaparecer, levando as pessoas a considerá-la curável.
coisa que não acontece. Não se sabe muito bem por que isso acontece, esse desaparecimento dos sintomas por volta dos 15 anos, de 12 a 15 anos. Mas isso pode acontecer. Outras pessoas sofrem com a asma a vida inteira. Outras pessoas têm o desenvolvimento dos sintomas na chamada asma de aparecimento tardio, que aparece na terceira idade. Também não se sabe muito bem por que isso acontece. Dr. Abel também fala como a asma pode levar à morte e chama a atenção para a busca de um tratamento adequado. É uma doença que incapacita a pessoa, uma doença que tem potencialidade fatal, ela se caracteriza por um fechamento dos pequenos bronquíolos e broncos, chamado broncoespasmo, que dificulta a chegada do ar até os alvéolos, onde ocorre a oxigenação sanguínea. Este é o nosso tema de hoje. Com esse VT, nós tivemos a ideia do que vamos conversar hoje aqui com a doutora Fátima Marciano. Doutora, mais uma vez, muito bem-vinda. Como vai? Que Deus abençoe. Bem-vindo ao nosso Obrigada. consultório aqui da Rede Século XXI. Que bom conhecê-la. Doutora, a senhora é especialista em pneumologia, mas é pediatra. Isso, pneumologia infantil. Pneumologia infantil. Então, para começar, não é, o nosso bate-papo e a curiosidade do nosso público que nos assiste, eu queria que a senhora desse uma pincelada sobre o sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? Olha, o sistema respiratório é o que faz a gente respirar, não é? O sistema respiratório, a via respiratória, podemos dizer assim, a via respiratória começa no nariz e ela termina lá no fim do pulmão, nos alvéolos. Então, nós estamos divididos em via aérea superior e via aérea inferior. A via aérea superior começa no nariz e vai até o começo dos brônquios, entrada de pulmão. E a via aérea inferior é o pulmão propriamente dito. E lá no finzinho da estrada, quando terminam os brônquios, lá no fim, é a parte que faz a gente respirar, que são os alvéolos. Agora, por exemplo, nós vamos entrar numa época do ano, que é o outono, que tem um monte de problema respiratório. Alguns que pegam a via aérea superior, nariz, então tem as rinites, as sinusites, que é comum, as faringites que não pegam a via respiratória, mas também acometem, e nós temos a parte da via aérea inferior, então tem as crises de asma, as pneumonias, as bronquiolites que pegam os bebês. O nosso grande medo nessa época de outono são as bronquiolites agudas virais que acometem os bebezinhos abaixo de 2 anos de idade. Doutor, então quer dizer que nós estamos vivendo um período de riscos para as nossas vias respiratórias? De outono e inverno, vamos dizer que é um período de risco, não só para as crianças, mas para todos nós, não é? Então, e para que a gente possa se prevenir, não é? O que poderíamos fazer, sobretudo para que os pais possam guardar as suas crianças de problemas respiratórios durante esse período de outono? Olha, eu acho que se a gente falar de crianças saudáveis, crianças que não têm problemas imunológicos, que são crianças saudáveis. Sendo saudáveis, as crianças por si só, elas já estão extremamente vulneráveis a pegar doenças respiratórias, porque a criança tem uma imunidade natural muito ruim contra vírus. A gente nasce com uma imunidade contra vírus ruim e ao longo dos primeiros 4 anos de idade é que essa imunidade melhora. Então, os primeiros 4 anos, a criança vai melhorando a sua imunidade, o primeiro ano, o segundo, o terceiro e quarto. Então, entrar na escola muito cedo é um problema, porque não tem resposta adequada contra vírus. Frequentar lugares aglomerados, né? Supermercado, shopping, não é lugar para um nenê de meses, não é um lugar para um nenê de 1 ano, nem de 2. Então, se você poupar as crianças de frequentar lugares aglomerados, você está poupando a criança de contrair vírus, que ela pode responder rapidamente e melhorar, ou adoecer, por exemplo, numa bronquiolite e ficar internada dias, até com risco de óbito. Então, poupar as crianças de exposição viral é importante. Que coisa boa saber que a gente pode fazer, não é, este meio de campo para prevenir, não é, tanto os adultos quanto as crianças. Os 2 extremos da vida, padre, a gente fala, a criança e acima dos 60 anos são os 2 momentos em que a imunidade é frágil, contra vírus principalmente. Então, a gente tem que proteger a criança e proteger os idosos de grandes aglomerados para que ele, nessa época do ano, não adoeça. Às vezes, um quadro viral fica 5, 6, 7 dias doente e culmina com uma pneumonia mais grave. Tá certo. Doutora,
Uma perguntinha para a gente entrar para o intervalo e no próximo bloco a senhora responde para nós. Qual a diferença entre asma e bronquite? Doenças tão comuns, não é? Mas que a gente às vezes se confunde com os sintomas. Tá bom. Tá certo? E você que está em casa, você liga para nós e participa conosco. 0 operadora 19 3871 9620 ou então mande o seu e-mail para vidaesaude@rs21.com.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a doutora Fátima Marciano com o tema problemas respiratórios.